Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa série Permanecer. Agora nós vamos para o capítulo 2. E no capítulo 2 eu quero meditar com você alguns versículos. Quero citar para você alguns versículos onde a palavra permanecer permanece, ela se repete, e nela nós descobrimos algumas coisas interessantes para nós com relação ao permanecer. Então vejamos. No capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A pessoa que permanece em Cristo é uma pessoa que anda como Cristo andou. E como Cristo andou? Cristo andou fazendo bem, Cristo andou pregando o evangelho, ajudando as pessoas, manifestando o reino de Deus. E uma pessoa que permanece, uma das características de alguém que está permanecer, ela procura estar fazendo a vontade de Deus, procura andar de acordo com a vontade de Deus. Outro, versículo 10 diz assim: aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. A pessoa que permanece, ela ama a seu irmão. Não há mágoa, não há espaço para mágoa, não há espaço para ressentimento, não há espaço para ódio, porque ela ama seu irmão. Essa é uma característica muito forte de alguém que permanece. É alguém que não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda ressentimento no seu coração. Outra característica, versículo 14 diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Muito bem, uma pessoa que permanece é uma pessoa que vence o maligno. Esse texto aqui, ele mostra que pais, filhos e jovens, mostrando os vários estágios da vida cristã, diz que essa pessoa, ela vence o maligno. Alguém que permanece em Cristo não tem essa dela estar com medo do diabo, não tem essa ela tá com aquela esquizofrenia, aquela loucura toda em relação ao diabo, em relação ao olho grande, à inveja, alguma coisa que fizeram mal para ela. Não existe nada disso, porque ela vence o maligno. Ela vence o maligno. Essa é a grande certeza da vida dela. Outra coisa, versículo 17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Outra característica de quem permanece em Cristo é alguém que ela vence o mundo e ela faz a vontade de Deus. Como ela faz a vontade de Deus, ela permanece eternamente. Ou seja, mesmo após a morte, essa pessoa ela continua viva, ela continua em Cristo. E não são crises, não são problemas, não são dificuldades que ela enfrenta hoje que irá tirar dela a graça de servir a Deus, porque a visão dela está em Cristo, está nas coisas espirituais, então ela permanece. Outra característica, versículo 19 diz: eles saíram de nosso meio, falando dos anticristos. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Outra característica de alguém que permanece, alguém que está permanecendo, é que essa pessoa ela está no meio dos irmãos, ela está com os irmãos, ela está na igreja, ela está em comunhão com os irmãos. Não tem essa de alguém dizer que está permanecendo em Cristo, que está firme em Cristo e está longe da comunhão do rebanho, está longe da comunhão dos irmãos. Olha, quem permanece em Cristo, por exemplo, independente de quando você vai assistir esse vídeo, mas nós nesse momento estamos passando por uma crise, por uma pandemia. Quem permanece em Cristo não vê a hora de voltar à comunhão com os irmãos. Mas quem não permanece em Cristo, quem não está firme em Cristo,
Para ele não está nem sentindo falta dos cultos, ele não está sentindo falta das células, ele não está sentindo falta de nada. Por quê? Porque ele não permanece em Cristo. E a pessoa que permanece em Cristo, ela sente falta da igreja, do seu pastor, dos seus líderes, de estar com os irmãos. E os anticristos, eles não aguentam. O apóstolo João diz aqui que eles não aguentam, eles vão embora, eles não conseguem permanecer, eles não conseguem ficar firmes na comunhão da igreja do Senhor Jesus. Versículo 24 diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Sabe qual é o segredo de permanecer? Não é ir atrás da moda, não é ir atrás de sofisticações, não é ir atrás de coisas novas. O segredo de permanecer em Cristo é voltando ao primeiro amor, voltando à palavra, voltando aos primeiros ensinos da palavra de Deus. Voltando à palavra de Deus, voltando aos ensinamentos. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão atrás de muitas novidades, muita coisa, mas a palavra de Deus é que é a base. Não corra atrás de profecias, não corra atrás de visões, não corra atrás de experiências sobrenaturais, embora elas possam existir sim, mas corra atrás daquilo que está escrito na palavra de Deus, e assim você irá permanecer. Outra questão, versículo 27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quer permanecer em Cristo? Permaneça na unção que está sobre você. Há uma unção, há um liberar de Deus na vida de toda aquela pessoa que se converte. Então, permaneça nisso. E o texto está dizendo aqui que não há necessidade de alguém nos ensinar. Quando ele fala isso, ele não está falando individualmente, mas está falando para a igreja. A igreja não tem necessidade, a igreja, o conjunto, a coletividade, ela não tem necessidade de ir lá no mundo, de ir lá nos filósofos, de ir lá nos coaches, de ir lá nos formadores de opiniões da vida para receber uma orientação de como servir a Deus, de como agradar a Deus, porque existe uma unção, existe um ensino sobre a igreja que está na vida dos pastores, dos líderes, na vida de cada discípulo, e quando ele lê a palavra de Deus, essa unção vai ensinar, o Espírito de Deus vai ensinar ele como permanecer, como agradar a Deus, como viver de acordo com a vontade de Deus. E por último, diz assim, versículo 28, filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, temos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Aquela pessoa que permanece em Cristo, ela não vai ficar envergonhada na volta de Cristo. Não tem aquele negócio, a volta de Cristo, irmão, não é uma loteria. Oh, será se eu subo, será se eu não subo, será se eu vou, será se eu não vou. Não, se você permanece em Cristo, se você está permanecendo em Cristo, o dia da volta de Jesus, o fim do mundo, o final de todas as coisas é motivo de regozijo, de alegria, porque será o momento em que Cristo irá se manifestar a você e você se tornará um com Cristo. Para quem é isso? Para aquelas pessoas que permanecem em Cristo. Então, amado, o segredo é permanecer. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe toda a série. São apenas 5 vídeos curtos, que fala sobre permanecer. E se você está precisando permanecer, dá um ajuste aí na sua vida, dê um ajuste aí na vida das pessoas que você conhece, e vamos permanecer em Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.